Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Mão na Massa no CIEP. Então, estamos iniciando mais uma semana, nessa segunda, com uma programação especial para todos vocês, estudantes, professores e gestores da nossa rede pública estadual paulista. Eu sou o Alexandre Marques, professor coordenador aqui do centro, e nós vamos receber hoje a Daniela Machado, do Educamídia, para tratar com vocês sobre a aula, né? A força da hashtag. Mas antes de a gente falar sobre essa aula, a gente passar a palavra para a Daniela, eu quero falar mais uma vez do nosso centro, mais uma vez fazer o convite a todos vocês para conhecerem o nosso espaço. Então, aqui embaixo vai passar o link do site, então, para vocês acessarem então, o nosso Instagram, o site, o agendamento. Todos esses canais eles vão aparecendo aqui para vocês poderem conhecer um pouco mais. Mas eu quero falar também do que é. Então, esse nosso Centro de Inovação da Educação Básica Paulista, inaugurado no ano passado, ele é um espaço feito para vocês, professores, estudantes, gestores, que querem trabalhar com tecnologia, querem trabalhar com inovação. Então, nós temos aqui formação para os estudantes, para os professores, mentoria para desenvolver projeto, em 7 espaços, cada um com um trabalho específico e com uma equipe de professores preparado para auxiliar vocês para melhorar as aulas, fazer com que sejam mais dinâmicas, mais divertidas, mais tecnológicas e mais inovadoras. E para vocês, estudantes, que querem conhecer sobre os mais diferentes usos de materiais, de ferramentas, seja computadores, impressora 3D, cortadoras a laser, robótica, trabalho com sucata, construção do seu canal no YouTube, construção do seu projeto, da sua startup. Então, tudo isso acontece aqui no nosso espaço. Então, para você agendar, para você conhecer, entre em contato conosco, entre no nosso site e vai ser um prazer receber a visita de vocês aqui no nosso espaço. Então, fica o convite para todos vocês. Então, agora eu vou chamar a professora Daniela para começar a atividade. Seja muito bem-vinda, professora Daniela. E para vocês, professores e estudantes, por favor, interajam no site. Eu vou estar acompanhando aqui o chat no nosso aplicativo do Centro de Mídias. Então, uma boa aula para todos vocês e até daqui a pouco. Então, é com você, Daniela. Obrigada, Alexandre. Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Eu já participei aqui em outro momento desse programa Mão na Massa, né, do Centro de Inovação. E eu não sei se todo mundo estava aqui da outra vez, então deixa eu me apresentar. Eu sou a Daniela Machado, eu trabalho no Educamídia, que é um programa de educação midiática que tem tudo a ver com inovação na escola, que o Alexandre estava mencionando, né? Se a gente fala de inovação, se a gente fala das novas tecnologias digitais, a gente também tem que falar das novas linguagens, das novas formas de comunicação que surgiram, principalmente com as redes sociais. E como é que a gente pode se apropriar, como é que a gente pode dominar essa linguagem, esses novos formatos, para que a nossa voz chegue mais longe, né? Agora que todo mundo tem vez e voz, né? Todos nós podemos nos expressar por intermédio da internet, em especial as redes sociais. Então, que bacana que é se a gente pode entender melhor essas novas linguagens, não só para a gente fazer uma leitura mais reflexiva, para uma compreensão melhor dos movimentos que estão acontecendo, mas que a gente também possa, então, se expressar nessas novas linguagens. Da outra vez que eu estive aqui, muito feliz, né? Eu voltando hoje, como eu disse, o papo foi sobre memes, e acho que foi para fazer essa conversa com vocês sobre as hashtags, né? A gente tem aqui uma apresentação, só para, né, nortear um pouco essa nossa conversa, mas como o Ale disse, fiquem à vontade para fazer comentários, né, trazerem informações, perguntas aqui no chat para a gente. Em alguns momentos eu vou pedir ainda mais a participação de vocês, né? Bom, vamos lá, então, para começar, as hashtags estão aqui na nossa vida e é bem possível que vocês encontrem alguma hashtag quase que diariamente, né? Quando a gente está lendo alguma coisa, ou às vezes quando a gente está escrevendo também, a gente às vezes usa a hashtag. Mas o que é esse símbolo, né? O que é esse tal do jogo da velha que ficou tão famoso
Eu queria, então, deixar aqui para vocês 2 minutinhos. Vamos ver, Ale, se alguém ajuda participando e traz a sua ideia de o que, afinal de contas, é a hashtag e para que ela serve. Então, Dani, voltando aqui, o pessoal está interagindo bastante dentro do nosso chat, né? Então, a Sandra trouxe que, na verdade, é uma forma de comando, né? A gente também tem o Ricardo, que trouxe para nós, que é uma forma de direcionar para certos conteúdos, né? E também, aqui a gente tem a Aline, que falou para nós que também é uma forma de você se manifestar, de você colocar um posicionamento nas redes. Então, o pessoal está trafegando dentro dessas ideias. Muito bacana. A gente vai falar sobre essas 3 características daqui a pouquinho. Antes disso, eu só queria retomar aqui o nosso slide para a gente ver um pouquinho a origem, como é que tudo isso começou, né? Se vocês virem aí no nosso, né, conseguirem olhar no nosso próximo slide, vocês vão ver, então, que a hashtag nada mais é do que o nosso símbolo, né, que a gente chama em língua, né, em português de cerquilha, né, a boa e velha cerquilha, ou também chamada de jogo da velha. E aí, ela era usada, né, antigamente, mais como uma ideia de numeração, né, indicava que vinha um número. Para quem é um pouquinho menos jovem, assim, que nem eu, vai lembrar dos telefones ainda mais antigos, né, telefones com fio, telefones em casa, antes do celular, que tinha a tecla, né, a tecla do hashtag, né, na verdade, a tecla da cerquilha, né, que indicava, então, alguma numeração, às vezes dava até para a gente gravar um número lá, né? E a gente também tem a hashtag como um dos símbolos que a gente usa quando a gente tem lá, por exemplo, na história em quadrinhos, alguém falou um palavrão, né, um impropério. E às vezes tem lá no balãozinho, né, da fala do personagem, como eu estou trazendo aí para vocês, esse monte de letra ou símbolo, né, que entra no lugar do palavrão, né, que não podia falar. Então a hashtag, né, a cerquilha também aparecia nesse momento, né, no lugar de um palavrão, por exemplo. Até que um dia, né, lá em 2007, um rapaz que é, né, um designer de produtos de tecnologia, alguém já mergulhado nesse mundo da internet, que fazia consultorias, que desenvolvia produtos, ele teve uma ideia. E ele colocou no Twitter, que era bem nenezinho, recém-nascido lá o Twitter, uma proposta. E se a gente colocasse esse sinalzinho, né? Em inglês o pound, mas na Inglaterra é chamado de hash. Por isso que virou, então, o nome hashtag, né? Uma etiqueta a partir do símbolo do hash. E aí ele colocou lá, e se a gente agrupasse,
né, pensasse numa ideia de grupos usando o símbolo da hashtag. E essa pessoa que eu trouxe aí, é esse tweet aí que deu origem a tudo, a esse grande movimento do uso das hashtags. É um tweet lá de 2007, mas no início não pegou muito não, viu, gente? Ele estava lá todo empenhado em tentar organizar um pouco a maneira como as informações apareciam no Twitter, porque era uma novidade, né? O Twitter tinha acabado de surgir, outras redes sociais também não eram tão antigas assim, e tinha um monte de informação lá dentro, mas às vezes elas não estavam organizadas. Ele estava muito preocupado em como é que eu vou achar minha tribo aqui dentro, como é que eu vou garimpar os assuntos que me interessam nessa confusão toda aqui dessas redes sociais. Ele não ficou satisfeito em só lançar a ideia no próprio perfil dele no Twitter, não. Ele escreveu esse projeto dele e apareceu lá no escritório do Twitter, né, pequenininho naquela época, lá na Califórnia, bateu na porta e, gente, temos que organizar isso aqui. A minha proposta é que a gente comece a organizar com a hashtag, mas não deram muita bola para ele, não, acharam que isso aí era um pouco de nerdice e tudo mais. Mas o fato é que o próprio, né, Chris Messina, ele continuou insistindo um pouco na ideia e ele convenceu alguns amigos a começarem a adotar uma hashtag, né, o símbolo mais uma palavra, para reforçar quando eles estivessem falando sobre o mesmo assunto. E um pouquinho depois teve um incêndio que devastou ali uma parte de San Diego, também na Califórnia, e muita gente começou a usar uma mesma palavra seguida do símbolo hashtag para fazer algum comentário ou para disseminar alguma informação sobre aquele incêndio. Então, começava ali a ganhar corpo essa ideia de que você poderia agrupar temas, que você poderia catalogar alguns assuntos por intermédio desse símbolo, né? Mas foi só 2 anos depois que a hashtag alguma coisa, né? Hashtag uma palavra, hashtag um termo, ela passou a ser hiperlinkada, né? Quando a gente está lá consumindo alguma coisa nas redes sociais ou em outro ambiente que tem uma hashtag que fica ali pintada e a gente clica e ele nos leva para algum lugar, né? Então, quer dizer que aquilo lá é um link, é um hiperlink. Mas no início não era assim, era só uma forma de catalogar, né? E para que serve, então, essa hashtag que teve esse início tão curioso, né? De uma pessoa que estava ali um pouco incomodada com a desorganização da informação. Eu queria também deixar aqui essa pergunta, vamos ver, Ale, vamos deixar uns 2 minutinhos de novo. Queria saber para que vocês usam a hashtag, né? Se vocês usam, já apareceu um pouco disso na primeira resposta, né? Gente, lembrando que a hashtag serve para a gente se manifestar, serve para nos direcionar para um certo conteúdo. Alguém tem alguma história bacana de ter criado uma hashtag, por exemplo? Ou então que segue, acompanha alguma determinada hashtag, tenha feito isso recentemente? Vamos lá, 2 minutinhos então para vocês interagirem com a gente. Take
Então, diversas interações novamente, o pessoal é sempre muito ativo, muito participativo aqui no nosso chat, né? Então, bom, vamos lá para algumas respostas, assim, né? Algumas se repetem, então a gente sempre pega uma ou outra, aquela que acaba destacando ou sintetizando a maior parte das ideias. Então, assim, a Sueli fala que ela usa, inclusive, para acompanhar os temas das aulas que passam aqui no Centro de Mídias, são colocadas em hashtags, né? A Marli fala que ela utiliza para compartilhar conteúdos, páginas, né, da internet, e a Maria Zilda fala que ela usa para relacionar conteúdos, ou seja, ela vai trazendo outras informações para essas postagens que ela está fazendo. Bacana, obrigada, Lei, obrigado pessoal que está interagindo com a gente. Olha como é interessante a gente perceber, né, que tem tantas possibilidades, né, tantas informações disponíveis para a gente hoje em dia, mas se elas não são minimamente organizadas, se a gente não consegue ali, de certa forma, encontrar o que a gente está buscando ou interagir com aquele conteúdo que realmente nos interessa, não adianta muito só ter aquela quantidade toda, né? Então, tinha essa preocupação, como a gente viu, dos próprios usuários, das próprias pessoas que estavam ali começando a participar das redes sociais, em tentar transformar esses ambientes em algo um pouco mais organizado. Isso tem tudo a ver com a educação midiática, né? Que a educação midiática é esse conjunto de habilidades que nos ajudam a lidar melhor com a informação, seja para consumir a informação na hora que a gente estiver lendo, assistindo um vídeo, ouvindo um podcast, que a gente consiga entender o que está acontecendo ali, que a gente consiga conhecer os bastidores daquela informação, qual que é o propósito daquela informação, o que essa informação quer de mim, mas também na hora que a gente produz conteúdo, que é muito bacana que a gente tem esses dois papéis, né? O da leitura, o do consumo de informação, mas também o da produção, da criação e da possibilidade de compartilhar isso com o mundo todo, né? Então, vamos lá, vamos começar a entrar um pouquinho nas maneiras como a hashtag foi ganhando o mundo, né? Para que então a hashtag começou a servir? A gente tem aí, num próximo slide para vocês, um desses primeiros usos, né? Que é o uso mais básico, digamos assim, da hashtag, que é a hashtag que organiza a informação. A gente tem, então, a possibilidade de participar de inúmeras conversas, de descobrir informações até em tempo real, enquanto as coisas estão ainda acontecendo. Mas para que a gente consiga, então, rastrear esse tipo de conteúdo, né, garimpar, organizar e dar sentido a ele, a hashtag pode nos ajudar bastante, sim. Aqui eu estou trazendo para vocês 2 exemplos, né, tirados de redes sociais, de mensagens, né, até de serviço público, de utilidade pública, campanhas que nos ajudam a evitar a contaminação pelo Covid-19, que nos ajudam a tomar os cuidados que estão ao nosso alcance. E aí essa hashtag, né, hashtag Covid-19, é uma hashtag que ganhou o mundo, né? As hashtags têm isso, elas aparecem conforme os assuntos vão se tornando importantes, né? Se a gente fizer uma busca em redes sociais com essa hashtag, a gente vai ver que tem, assim, conteúdo que quase não acaba mais. E à medida, então, que esses assuntos vão ganhando um volume muito grande, é interessante que a gente comece a buscar também umas hashtags que vão filtrando um pouquinho mais a informação. Dentro desse universo de conteúdo sobre Covid, o que eu quero saber? Eu quero entender sobre máscaras? É possível que tenha hashtags que organizem isso para a gente. Eu quero saber sobre distanciamento social, eu quero saber sobre vacina, eu quero me posicionar dizendo que eu sim sou a favor da vacina, eu quero vacina já. Tem hashtags também para isso, né? Então, tem um mundo, um universo infinito de hashtags que podem ser criados, né? O que é muito bacana, e alguém trouxe isso ali que o Ale comentou com a gente, é que é possível fazer esse uso até para enriquecer o nosso processo de aprendizagem na escola. A gente pode acompanhar algum tema que tem a ver com aquilo que a gente está aprendendo na escola, que a gente está explorando na escola, por meio de uma hashtag, né? A gente vai ver depois algumas outras possibilidades de usar hashtag a favor do nosso aprendizado. Num outro slide que a gente tem aí, a gente vai ver que as hashtags também surgem para dar contexto a uma mensagem, né? Uma maneira da gente contar um pouco mais sobre aquelas postagens, sobre aquelas informações que a gente está compartilhando.
E, às vezes, essa hashtag tem a ver com algum momento, algum acontecimento histórico, ou com algum fato muito impactante do nosso país ou do mundo, e às vezes a gente não precisa gastar ali algumas linhas explicando tintim por tintim sobre o que nós estamos falando. A hashtag, ela cumpre essa missão. Aqui nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês, são postagens da época de Brumadinho, né, que a gente teve aquela grande tragédia em Minas Gerais, com o vazamento ali dos dejetos todos ali que vinham da mineração em Brumadinho, e essa hashtag, então, Brumadinho, ela serviu para contextualizar uma série de posts, né? Eram posts que contavam o que estava acontecendo lá, eram posts que eram de veículos jornalísticos, por exemplo, a gente conseguia acompanhar o noticiário quase em tempo real, com a ajuda de uma hashtag, mas era também uma hashtag utilizada por pessoas que queriam prestar suas homenagens às vítimas, às famílias das vítimas daquele acidente. Então, Brumadinho, hashtag Brumadinho, resume aquela situação toda, né, que estava acontecendo e que nos marcou tanto como uma grande desgraça, né, um acidente horrível que fez tantas vítimas, não só pensando em quem morreu, mas também toda aquela população que foi afetada, que ficou sem moradia, e todo o estrago do meio ambiente. Então, todo esse contexto, né, todo esse conjunto de informações ficava resumido na hashtag Brumadinho, né? E ainda hoje, se a gente pesquisar, a gente vai encontrar muita informação nas redes que trazem a hashtag para nos ajudar a agrupá-las, né? Tudo que estiver falando de Brumadinho. A gente tem no outro slide aí mais algumas outras hashtags que dão essa ideia de que é possível construir um contexto, né? A gente pode mostrar que tipo de mensagem é essa, né? Eu tô me agrupando com quais outras mensagens? Bom, tem o famoso TBT, a hashtag usada às quintas-feiras, né? Que é uma brincadeira que também surgiu nas redes das pessoas postarem às quintas-feiras alguma memória, alguma lembrança, algum post bacana, que elas já tinham compartilhado, alguma experiência que elas viveram antes, né? Que é a ideia de uma lembrança mesmo, né? Que é o TBT, que é uma sigla em inglês para voltando atrás de alguma outra quinta-feira. Então, essa hashtag TBT, quando a gente encontra em algum lugar, a gente já entende. A pessoa não precisa dizer, olha, estou aqui hoje fazendo um post para lembrar de um momento legal, de uma viagem que eu fiz. Ou estou aqui para lembrar a última vez que eu fui na escola e encontrei todos os meus amigos juntos, né, ao mesmo tempo ali, ao vivo, presencialmente. Mas essa mensagem não é de hoje, é uma mensagem, é uma foto antiga, é um post antigo que eu estou recordando hoje. Quando vem acompanhado desse hashtag, né, hashtag TBT, a gente já entende que ele é uma mensagem antiga, né, que a gente está fazendo uma homenagem, uma lembrança, enfim, uma referência a algo que já passou. Então, veja, o próprio hashtag é uma construção, né, de linguagem que surge nas redes, e mais ainda você tem depois, então, outros tipos de códigos, digamos assim, que são muito particulares desse ambiente, né? Surgem ali, né? Hashtag TBT, quando eu tinha 10 anos, não significava nada. Agora, é um movimento quase não, é um movimento mundial, né? A gente vê sendo usado por gente de todos os cantos do planeta mesmo, né? Ali no mesmo slide, a gente também tem um outro exemplo, que é Rio, hashtag Rio 2016, né? Que também ajudava a contextualizar, porque a gente entendia que eram mensagens, informações, conteúdos que diziam respeito à Olimpíada que estava acontecendo no Brasil. Então, também foi muito utilizado e não precisava ficar explicando muito, né? Essa é uma foto que eu tirei lá na Olimpíada, quando eu estava assistindo tal jogo. Não, era colocar a foto e colocar a hashtag junto, que as pessoas já compreendiam do que se tratava. E mais uma que está ali, que é a hashtag Segunda Sem Carne, que também, se a gente for olhar, tem um movimento de pessoas, né, que acham que a gente tem que se conscientizar sobre o consumo exagerado de carne, o que significa agropecuária para o meio ambiente, e eles propõem, então,
que às segundas-feiras não se coma carne. Então, tem todo um movimento que a gente pode pesquisar o que isso significa. E as pessoas acabam se encontrando sob essa hashtag, assim como existem várias outras. Tenho certeza que vocês devem estar, enquanto eu estou aqui comentando essas, devem estar lembrando de outras, né, com as quais vocês interagem, ou que vocês pelo menos já tenham visto uma vez ou outra aí na vida de vocês, né? Então, as hashtags, elas vão assumindo várias funções, né? Agora tem uma que eu gosto muito, né, que é essa ideia de que realmente a hashtag, ela modifica o sentido de uma frase, ela pode dar uma intenção, que é o que a gente vai ver nesse slide a seguir, que eu acho que é muito interessante. Ah, desculpa, antes disso tem esses 2 outros exemplos aqui que eu trouxe ainda do contexto. Um deles, né, é a história da morte, né, do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, e que acabou gerando uma série de movimentos, né, para tentar combater o racismo, chamar atenção para esse grande problema. E além da hashtag Black Lives Matter, né, que teve também em português, ainda tem essa hashtag Vidas Negras Importam, tem a hashtag que era I can't breathe, que é eu não consigo respirar, em referência aos 8 minutos e 46 segundos que o George Floyd ficou ali sendo asfixiado pelo joelho de um policial que estava tentando detê-lo. Enfim, e a gente sabe todo o horror que foi essa situação, né? Tudo que representou o exagero da polícia e todas as manifestações que surgiram a partir disso. Mas ali é muito curioso porque a gente tem ali a hashtag em inglês sendo usada num post das mais diversas línguas, né? Tem um em russo, que embora a gente não consiga saber o que está escrito no post, a gente entende que aquela é uma informação que se conecta com esse movimento, né? Que tem a ver com esse grande contexto do caso do George Floyd. E agora sim, então, eu vou passar para falar para vocês um pouco de quando a hashtag acaba interferindo no sentido da frase, né? Quando ela pode adicionar ironia, né? Ela pode adicionar uma ideia de que eu estou querendo dizer exatamente o contrário disso do que eu disse, e ela realmente modifica o sentido daquela frase. E aí, assim, eu vou pedir, se a gente puder colocar o slide seguinte, que é a ideia de que a hashtag, né, ela traz uma voz particular, né? Ela traz uma voz especial. Ela pode incluir humor, pode incluir sarcasmo, né, ironia, as nossas declarações. E como tem palavras, né, ou frases, termos, que funcionam só com uma hashtag, né? E a partir da hashtag, isso ganhou vida e saiu até das redes sociais, né? Hashtag sextou, né? Que quer dizer que, oba, chegando o fim de semana, hora da gente, né, se divertir, relaxar um pouco, com muito cuidado ainda, porque a gente vive a situação da pandemia. Mas, enfim, a ideia da sexta-feira, né, o sextou, e quantas vezes a gente também não se pega falando isso fora das redes sociais? Ou seja, o hashtag sextou ficou tão grandioso que a gente muitas vezes fala isso em conversas frente a frente com alguém. Ah, e aí, sextou, vambora. Né? Às vezes eu ouço no rádio o programa, gente, sextou, vamos lá para o programa de hoje. Então, é um exemplo de uma hashtag que extrapolou qualquer ideia de que aquilo só fazia sentido na rede social e ganhou vida própria, né? E faz parte do nosso vocabulário agora. Mas tem alguns outros exemplos também que são bem curiosos de como é que a gente pode, então, utilizar a hashtag para reforçar uma mensagem nossa, para deixar muito clara qual é a nossa intenção. Se a gente puder voltar um pouquinho nos slides agora, e aí eu vou olhando com vocês. Olha só como a hashtag pode acrescentar, então, essa camada extra de comentário, né? Eu posso lá, essas daqui a gente que criou no Educamídia, só de exemplo, né? Postar que, ai, doida para sair da quarentena e pegar uma fila no shopping, hashtag SQN. O que é esse SQN, né, gente? Só que não, né? É essa ideia de que eu estou sendo irônica, gente. Não estou afim de sair da quarentena e me expor a risco nenhum, ainda mais para pegar uma fila no shopping, né? Então, estou aqui super me cuidando. A gente está aqui fazendo esse encontro
online. Então, quando a gente coloca essa hashtag SQN, a hashtag só que não, a gente está dando essa ideia da ironia, né? De que é justamente o contrário que eu estou pensando. Então, isso também é algo que surge nas redes e olha como isso vem sendo utilizado, né? Eu uso muito a hashtag só que não e eu uso às vezes falando com as pessoas, né? Tô fazendo uma videoconferência, falando com os meus amigos ou uma reunião de trabalho e às vezes a gente faz alguma coisa em tom de ironia, assim, nossa, mas que legal ter tanta reunião seguida de trabalho hoje, né? Muito legal, só que não. Como isso também extrapolou o universo das redes sociais, dessas plataformas, e acabou chegando na nossa vida de uma outra maneira. A gente usa isso muito nos mais diversos ambientes e com as mais diversas pessoas, né? A gente tem outro exemplo aí no slide também, só pedir para voltar um pouquinho, que também esse aqui ó, adiciona uma camada bem assim, sutil de ironia, né? Furou a quarentena e foi ao shopping. Hashtag prioridades. Isso é para a gente dar aquela cutucada em alguém, né? Como a gente está criticando a pessoa, né? Que deixou a quarentena, não porque ela precisava trabalhar, ou que ela precisava ir à escola, ela foi passear simplesmente, né? E aí a gente coloca, se eu parasse ali essa frase, furou a quarentena e foi ao shopping, ponto. Eu posso estar apenas relatando um fato, né? Mas quando eu coloco esse hashtag prioridades, mostra que eu estou incomodada com essa decisão da pessoa, que também pode acabar me prejudicando à medida que quanto mais a gente sai sem motivo, mais o vírus circula e mais gente se contamina. Então, a hashtag muda completamente ali essa minha frase, né? E a hashtag também sendo usada de uma maneira mais direta para a gente dar esse recado, passar a mensagem e, quem sabe, conseguir convencer as outras pessoas dos cuidados que precisam ser tomados, né? Gente, a pandemia ainda não acabou, apesar da gente ter mais pessoas sendo vacinadas e, né, tá todo mundo cansado, mas, por favor, hashtag fique em casa, né? Ou hashtag use a máscara. Então, a gente também não precisa escrever na nossa frase, né? Não é mais na mesma sentença, mas o nosso recado se completa, se complementa a partir de uma hashtag, né? E aí a gente tem a ideia agora no próximo slide, que já apareceu lá no início, e que para mim é um dos usos mais fortes, mais bacanas, mais ricos que a gente pode fazer da hashtag, que é a possibilidade de participar de movimentos, da gente se engajar em movimentos muito bacanas que tentam, né, melhorar o mundo, chamar atenção para uma causa que seja importante, mas não só para a gente embarcar num movimento que já existe, mas para a gente criar também movimentos. Isso é muito legal, né? Aqui eu trago 2 exemplos de ativismo digital, né, que foram muito emblemáticos. O primeiro deles a gente já falou, que era a hashtag Black Lives Matter, né, das vidas negras importam, e como isso tomou o mundo e ajudou a espalhar essa informação de que a gente precisa sim continuar lutando, né, contra o racismo, como o racismo ainda faz muitas vítimas, né, como várias das sociedades são ainda absurdamente injustas com os pretos. E aí a gente tem essa hashtag que virou um mantra quase, né? E eu me lembro que aqui em São Paulo, a hashtag Vidas Negras Importam chegou a ser pintada na Avenida Paulista, né? Então, de cima, se a gente olhasse de cima, a gente via bem grande, assim, em frente ao MASP, essa mensagem. Então, mais uma vez, uma hashtag que sai das redes, que ganha as ruas, até porque as pessoas fizeram muitas manifestações nos Estados Unidos, e essa hashtag era a hashtag que unia aquele movimento, né? Que fazia com que aquilo tivesse uma voz única, com que a mensagem pudesse ser conhecida em vários lugares. E hoje, quando a gente vê essa hashtag, a gente se lembra da história, né? A gente entende o que aconteceu, a gente lembra o contexto, a gente lembra que houve várias vezes atos considerados
exagerados da polícia, né, que acabaram resultando na morte de pessoas inocentes. E aí a gente entende todo esse contexto, né? A hashtag consegue nos trazer de volta toda essa informação, né? Quase uma enciclopédia numa hashtag. E o mais bacana, né, dessa ideia da hashtag para mobilizar, para participar, é que ela não fica só presa na rede social, ela não fica só no que a gente brinca, que é aquele ativismo de sofá, que a gente só fica indignado, né, postando, ai, meu Deus, as coisas não mudam, que terrível. Não, ela se transforma em um ato, né, um ato, e se transforma em ações, se transforma em ideias que podem ajudar a melhorar a nossa comunidade, o nosso país, o mundo, né? Ali naquela imagem também tem uma outra que foi tirada de uma rede social da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, né? E ela está segurando ali um cartaz. Vejam essa ideia também, né? A hashtag ela ganha o mundo inicialmente nas redes sociais, ela está no ambiente, né, digital, mas ela também aparece no papel, né? Nessa ideia do cartaz que a gente traz como a nossa causa. E a gente, não sei se dá para ver muito bem, mas o que está escrito ali é hashtag Remember Our Girls, que é lembre-se das nossas garotas. E também foi uma hashtag muito importante, talvez de bate-pronto nem todo mundo lembre, mas em 2014, na Nigéria, aconteceu um caso horrível em que quase 300 meninas, 270 e poucas meninas que estavam na escola foram sequestradas por um grupo terrorista, o Boko Haram, e essa história horrenda, ela acabou sendo contada e acabou sendo levada para o mundo que conheceu esse horror, que soube desse sequestro, né, horrível que aconteceu, muito por conta dessa hashtag, que foi sendo compartilhada e exibida por várias celebridades do mundo todo, né, artistas, cantores, muita gente, então, ajudou a disseminar essa informação, e ainda que tem muita discussão, porque ainda que o movimento não tenha conseguido libertar as meninas, né, a situação era bastante complicada lá, a situação com esse grupo terrorista e a situação política da Nigéria, mas o fato é que os estudiosos dizem sim que foi importante ter chamado a atenção do mundo para aquele horror que estava acontecendo na Nigéria, que muito possivelmente, se não tivesse sido o compartilhamento dessa hashtag, né, a exposição que a hashtag trouxe, muita gente nem saberia que esse tipo de coisa acontecia lá, né, naquele país da África, e talvez a gente não viesse a conhecer essa dura realidade das meninas de lá. Então, as hashtags, elas podem ser muito poderosas, né, muito poderosas para colocar o holofote em questões que são importantes, não só questões ruins, não só problemas, não só desastres, né? Mas a hashtag pode reforçar alguma coisa muito bacana, né? Eu tenho visto hashtags, por exemplo, Leia Mulheres, para incentivar que a gente leia livros de autoras, né? De mulheres escritoras. A gente tem várias hashtags muito positivas, né? Que chamam a gente para uma atuação bacana em prol da nossa comunidade, do nosso entorno, e às vezes de alguém que até está longe da gente, né? Um outro uso interessante das hashtags para mobilizar e de algo que surgiu nas redes foi um movimento para quando teve o problema da falta de oxigênio em Manaus no início do ano, que a gente viu, né, que foi aquele horror também, a pandemia Covid-19 correndo solta, e houve falta, né, dos cilindros de oxigênio. Houve toda uma mobilização feita por influenciadores que ganhou corpo, que conseguiu viabilizar a entrega de oxigênio lá para Manaus por intermédio de uma hashtag e dessa movimentação nas redes sociais, né? E aí a gente às vezes fica pensando, mas será que eu tenho que ser um influenciador, só uma pessoa muito famosa, já com muitos seguidores, que tem condições de criar esse tipo de campanha, né, de inventar uma hashtag e fazer com que as pessoas efetivamente sigam essa hashtag? Não, a gente também é influenciador, né, do nosso pedaço, do nosso grupo menor. Pode ser que a gente não tenha seguidores no Brasil inteiro, mas você tem a sua rede de seguidores? A gente tem sim
os nossos amigos do bairro, os nossos colegas da escola, né? Mesmo fora das redes, se a gente não tem idade para estar nas redes sociais ainda, a gente tem a nossa rede ali física e a gente pode envolver essas pessoas na resolução de algum problema, né? Então, a gente tem que pensar que no nosso ambiente, né, de maneira às vezes um pouco menos grandiosa, mas a gente também tem capacidade de influenciar as pessoas e não só nas redes sociais. Então, essa questão da participação aqui, que vai extrapola um pouco, né, o assunto, o tema da hashtag, mas acho que é importante a gente ter sempre isso em mente, que nós somos influenciadores de certa maneira, né, a gente influencia, nem que seja meia dúzia de colegas da classe. Vamos fazer um projeto bacana para arrecadar mais livros para a nossa biblioteca? A gente pode fazer isso. E a hashtag pode morar num cartaz, gente. Se a gente não tem idade para estar nas redes sociais, se a gente não tem acesso às redes sociais por algum outro motivo, a hashtag pode ser, sim, essa palavra de ordem que mora num cartaz, que mora numa cartolina, mas que vai ajudar a dar um nome, né, a dar uma unidade para esse movimento que a gente está querendo criar. E aí tem mais um slide aí que vai mostrar para vocês que a hashtag também serve para que a gente encontre a nossa tribo, né? Essa ideia do pertencimento. A gente pode localizar movimentos, grupos de pessoas, ações, coletivos, que tem tudo a ver com a gente, por intermédio de uma hashtag, né? Aqui nesse exemplo, estou trazendo só um, que é o Otaku, que é aquela hashtag que vai unir, né? São os fãs dos animes, dos mangás, o pessoal ligado à cultura japonesa, o cosplay. Então, tem toda uma tribo, né? Todo um grupo de pessoas que tem esse interesse em comum e existe uma hashtag a partir da qual essas pessoas podem se conectar, né? Mas se a gente também colocar lá outros interesses que a gente tem, a gente pode achar pessoas que estão atuando ou que estão fazendo debates ou que estão participando de conversas online e às vezes, né, quando a pandemia permitir também, marcando encontros, marcando seminários, congressos para falar de temas que nos interessam, a gente pode encontrar isso também por intermédio de uma hashtag. E as hashtags também podem nos ajudar muito a aprender, né? Se a gente pensar que a gente também pode construir o nosso conhecimento investigando, pesquisando, as hashtags podem nos ajudar muito na escola. Querem ver alguns exemplos? Vamos começar com esse que está no próximo slide, que é a própria ideia de como a gente pode transformar as redes sociais em algo positivo, né? Como é que a gente pode fazer um uso realmente fortalecedor das redes sociais. E aí tem todo um material lá no site do Educamídia, que é o educamídia.org.br, voltado para essa ideia de que tem desafios? Tem coisas ruins? Tem coisas que não são seguras? Tem sim, mas também tem a possibilidade da gente colocar em contato pessoas que estão a fim de fazer o bem, que estão lá juntas, unidas em favor de uma causa. Que aí a gente tem uma hashtag para isso, para esse pacote de materiais, que é o hashtag Redes para o Bem. Então, a gente pode, então, juntar pessoas com esse interesse comum por meio de uma hashtag. E na próxima tela, eu só vou pedir licença para vocês, que eu tenho que colocar na tomada aqui, senão o computador, Ale, não vai funcionar. E nessa próxima tela, então, tem aí alguns exemplos, né, mais concretos de uso da hashtag no contexto escolar, né? A gente pode fazer o acompanhamento de assuntos que nos interessam, que tem a ver com o conteúdo de uma aula. Só um segundinho, desculpe. Pronto. Que tem a ver com o conteúdo daquela nossa aula, ou que é do nosso interesse. A gente ouviu na aula de história alguma coisa bacana sobre um acervo de algum museu, ou sobre algum movimento, alguma campanha. A gente pode fazer o estudo desse assunto, fazendo esse garimpo, né? Indo atrás dessa hashtag, fazendo esse acompanhamento, então, da hashtag. A gente pode
acabar aprendendo coisas que a gente nem imaginava, e a gente pode enriquecer a aula, pode contribuir com o professor, porque tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, que é possível que a gente ali, acompanhando, monitorando uma determinada hashtag, fique sabendo de algo super recente, alguma descoberta que tem a ver com aquele tema lá da escola, e a gente pode até contribuir com a aula e enriquecer essa aula, levar esse conteúdo para o professor e para os colegas, né? A gente pode participar de conversas com especialistas, né? Porque a gente tem hoje essa possibilidade de interagir, de fazer contato com cientistas, com pesquisadores, com grandes historiadores, com escritores, e às vezes por intermédio de uma hashtag, né, a gente pode pensar num projeto, né? Conversas com tal pessoa, conversas sobre a vacina, e aí pode pensar em maneiras de trazer pessoas que tenham coisas muito bacanas para nos contar, né? Esse olhar do especialista, o olhar de quem de repente está trabalhando dentro de uma instituição de pesquisa e que está fazendo trabalhos ligados à eficácia das vacinas e como a gente pode sair dessa pandemia o quanto antes. A gente pode também promover esse tipo de conversa, de engajamento, criando projetos com hashtag, né, e se conectando com essas pessoas. A gente também pode, vou pedir para voltar lá para a tela, só para deixar aí para o pessoal enquanto eu estou falando, obrigada. Bom, criar campanha de mobilização, vocês devem ter percebido que eu acho essa possibilidade fantástica, né? Porque se a gente pensar que algumas décadas atrás, por mais que a gente tivesse indignado com uma situação, por mais que a gente quisesse, por exemplo, fazer uma arrecadação de alimentos para tentar aliviar um pouco a fome, que a gente sabe que, infelizmente, né, é um problema que é ainda mais grave nessa situação de pandemia. Talvez eu conseguisse fazer isso com os meus vizinhos, com a minha família. Hoje a gente consegue alcançar e sensibilizar aqueles conhecidos que a gente nem encontra com tanta frequência, mas que estão interligados, estão conectados com a gente por meio das redes. Então, a gente consegue dar um alcance muito maior para aquela nossa iniciativa, né? A gente também pode criar mídias, né? A gente pode criar uma campanha toda, não precisa ser só a hashtag, a gente pode criar, de repente, posts ou memes, a gente pode criar uma série de conteúdos que ajudem a engajar, que ajudem a mobilizar pessoas em prol daquela causa que a gente está defendendo. A gente quer melhorar alguma coisa na nossa escola? A gente quer que a biblioteca tenha mais conteúdo disponível? Ou a gente quer, de repente, organizar um mutirão para fazer a limpeza e melhorar a praça que tem ali no nosso bairro, porque está cheio de mato, alguma coisa assim? A gente pode, de repente, unir pessoas que estão fazendo alguma coisa parecida nos parques, né, nas praças públicas, e pode monitorar, entender como é que elas estão atuando e também fazer algo igual se a gente, de repente, fizer ou entrar, ou embarcar numa hashtag que ajude a chamar essas pessoas para esse tipo de ajuda, né? E a gente também pode fazer uma coisa assim no nosso universo um pouco mais restrito, né? A gente pode criar uma hashtag da nossa turma, da escola, da nossa classe, e a partir dela promover discussões, né? A gente pode fazer perguntas, será que na minha escola ou na minha classe tem outras pessoas que adoram o Egito, por exemplo, né? Querem saber tudo sobre os faraós, a múmia, o processo de mumificação, ou em que museus existem coleções sobre arte egípcia, e será que esses museus têm acervo que a gente pode acessar digitalmente? Então, a gente pode montar grupos temáticos, a gente pode se reunir, né, buscar interesses em comum, e a partir de uma hashtag, a gente monta um grupo de estudo sobre esse tema, né? A gente pode ter um clube da leitura também, né, unificado a partir de uma hashtag. Enfim, são muitos os usos da hashtag, né, na nossa vida, como a gente viu antes, para organizar um pouco esse ambiente, esse excesso de informações que às vezes é muito caótico, né? A gente sabe que tem um monte de coisa ali na internet, potencialmente à nossa disposição, mas
às vezes a gente não sabe por onde começar uma pesquisa, né? Como é que eu começo a tentar entender que conteúdos podem me atender ou não vão me atender. Eu já vi projetos bem bacanas, bem criativos. Tinha um, se eu não me engano, era na Argentina, de um professor que estava fazendo a leitura, eu acho que era da Ilíada, enfim, era uma grande obra, e ele estava fazendo isso, compartilhando nas redes sociais, cada dia um trechinho, e tinha uma hashtag específica desse projeto, que nem era uma hashtag para o mundo todo conhecer, mas era uma hashtag a partir da qual os próprios alunos dele conseguiam localizar aquele material que estava lá, né? Eu já vi também gente utilizando hashtag para fazer projetos em que a gente imagina como é que seria um diálogo de pessoas, figuras históricas, se elas estivessem vivas hoje ou se as redes sociais existissem naquele momento lá do passado, né? Então, teve um projeto, se eu não me engano, na época do aniversário da Proclamação da República, em que as conversas dos políticos da época, né, de toda a sociedade, de alguma forma envolvida, né, nos atos que levaram à proclamação da República no Brasil, eles eram reproduzidos nas redes sociais. Então, era um grande exercício de você entender em que contexto que a proclamação da República aconteceu, quais forças estavam em jogo naquele momento, né? E tinha uma hashtag para quem quisesse acompanhar aquelas conversas. Então, são inúmeras as possibilidades, né? Eu gosto muito dessa ideia de que a gente pode mobilizar outras pessoas, que a gente não está sozinho, né? Se a gente quer mudar algo, se a gente quer melhorar alguma coisa na nossa sociedade, a gente pode usar uma hashtag. Olha que poder que a gente tem, né? E como a gente pode usar esse poder em prol da melhoria, então. E às vezes não precisa ser, eu quero mudar o mundo, gente, vou inventar uma hashtag que vai consertar o aquecimento global. Às vezes não, às vezes a gente conseguir resolver o problema da pracinha, né, do nosso bairro, da biblioteca da nossa escola, ou de um problema recorrente do asfalto da nossa rua, já é uma grande mudança que a gente está conseguindo fazer. Eu vou parar um pouquinho por aqui, faltam uns minutos finais. Queria ver com a Ale, se você quer trazer alguma coisa do chat, se alguém quer colocar mais alguma informação, alguma pergunta, quer trazer para a gente algum caso bacana de uma hashtag ou de um movimento que essa pessoa tem iniciado a partir de uma hashtag. Deixo com você, então, Ale. Obrigada. Nada, Dani, que isso. Na verdade, a gente teve bastante interação no chat, então o pessoal vai comentando realmente assim dessa mobilização, cita alguns exemplos interessantes de como a hashtag tem esse poder realmente de ser uma ferramenta que mobiliza, né? Então mostra o papel em que a mídia social, né, as redes sociais, elas adquirem, né? Muitas vezes a gente vê algumas pessoas que dão uma conotação às vezes até negativa para esse papel, né? A gente mostra que, na verdade, a mobilização é um fator positivo. Você poder juntar essas pessoas em prol de alguma causa é muito legal, né? Seja ela uma questão de ambiental, uma questão de saúde, ou uma outra questão que surja de combate ao racismo. Então, eu acho que nós temos no Facebook, no Instagram, uma série de exemplos que mostram a importância, né? E nós próprios aqui do CIERP promovemos 2 hashtags, que são as nossas, para a gente poder também entender quem são as pessoas que estão acompanhando nossos programas, nos visitando. Então, que é o hashtag CIERP e o hashtag Inovando no CIERP. Então, a gente sempre acompanha, a gente sempre pede que as pessoas marquem a gente, coloquem a nossa hashtag, que é uma forma de a gente saber qual a abrangência do nosso trabalho. Então, em diferentes níveis, a gente tem sempre essa mobilização causada pelas hashtags. Bacana, né? E assim vocês conseguem também mapear iniciativas legais que têm a ver com o propósito do Centro de Inovação, né, Ale? E talvez se as pessoas, né, tivessem simplesmente colocando esses exemplos, contando o que elas estão fazendo, isso ficaria solto, né, na rede social, ficaria ali, era muito difícil da gente conseguir acompanhar, né, e agrupar essas informações. Então, acho que hoje não tem nenhuma iniciativa que não tenha uma hashtag que nos ajude a dar esse sentido, né? E eu estava lembrando aqui também como as hashtags nos ajudam a entender também os movimentos sociais,
os interesses das pessoas. Se a gente pensar que a gente consegue hoje ver, por exemplo, quais são as hashtags que estão bombando por aí, né? Os trending topics, quais são as hashtags que estão em alta no dia, a gente consegue ter um termômetro também de para onde está indo a conversa da sociedade, né? As pessoas estão mais interessadas hoje em que assunto, né? O que está acontecendo? Alguma coisa em Brasília, alguma coisa que tem a ver com a pandemia, alguma coisa mais ligada à questão da economia, que as pessoas, né, estão desempregadas, tem a situação da fome, alguma coisa da área do entretenimento, alguma fofoca ali que aconteceu no mundo das celebridades. Então, isso também nos ajuda a mapear um pouco para onde que a conversa pública está caminhando, né? Do que as pessoas estão falando, que tipo de assunto, de conteúdo está atraindo mais a atenção das pessoas. Eu fico aqui imaginando também quantos temas de redação, né, de grandes exames também não surgem a partir de temas que foram muito falados e que viraram uma hashtag que bombou, que viralizou por aí. Né? É uma maneira da gente se manter atualizado. Às vezes não é uma coisa que me interessa, não é uma área que eu acompanho sempre, esportes, por exemplo. Né? Não é uma coisa assim que eu vejo, acompanho quando tem assim, né, Copa do Mundo, Olimpíada, mas eu não sou de ficar acompanhando assim, muito, não tenho tanto interesse. Mas quando acontece alguma coisa muito grandiosa, né, muito importante, às vezes isso vira uma hashtag que viraliza e a gente começa a ver que esse é um assunto que está sendo muito falado nas redes. É uma maneira da gente saber que aconteceu algo importante, mesmo que seja de um assunto que não nos interesse tanto. Mas aí eu consigo me manter atualizada, né, Ale, que é tão importante. Não, com certeza. A gente sabe que é fundamental também a utilização dessa hashtag para a gente saber o que está acontecendo, né? Ter uma perspectiva mais macro, né? Eu queria, antes que o pessoal fosse embora, no finalzinho, a gente vai deixar a nossa avaliação, os nossos contatos, tá? Para vocês não saírem antes de acessar o nosso QR Code para dizer como é que vocês veem essa aula, se vocês gostaram da temática, para a gente ter sempre um referencial, então é importante para a gente. Legal. Bom, de minha parte era isso, agradeço muito a oportunidade de participar, estou muito feliz aqui com a conversa sobre memes da outra vez, hoje um pouquinho de hashtag, e acho que é bacana também a gente saber os outros interesses, né, Ale? Já pensou se a gente pudesse fazer uma pesquisa, né, por hashtag dos temas? A gente poderia até preparar uma coisa especial para o pessoal, para a gente trazer na nossa próxima conversa, que eu sei que a gente já tem conversas aqui agendadas para alguma segunda-feira aí para frente. Mas, por enquanto, agradeço muito, fiquem bem, continuem se cuidando e vamos com hashtags para tentar mobilizar aí e construir aí um mundo melhor. Obrigada, pessoal! Então, eu vou pedir só para colocar, por favor, o slide do nosso centro. Então, rapidinho, assim, já falei no começo da nossa aula, então o Centro de Inovação ele fica aqui em São Paulo, na Rua Padre Chico, 420. Nós temos tanto o nosso site quanto o nosso telefone para fazer o agendamento, para tirarem dúvidas, para mais informações. E se você quiser marcar essa hashtag, entender o nosso centro, ver as nossas aulas, as atividades, tudo que está acontecendo, acesse o nosso Instagram, @CIEB, siga a nossa página, marque a gente, que vai ser um grande prazer. Então, o próximo slide, por favor. Então, na sequência, vocês têm aqui o QR Code para vocês poderem avaliar a nossa atividade, a nossa aula de hoje. Então, por favor, acessem pelo link ou pelo QR Code e deixem a sua impressão, o que vocês acharam, né? Aquilo que vocês gostaram, o que a gente precisa melhorar. Tudo isso serve para a gente trazer uma aula cada vez melhor para vocês. Então, meu muito obrigado para a Dani mais uma vez, para o Educamídia, que está sempre aqui nos auxiliando. E também deixo o nosso agradecimento a todos vocês que acompanharam essa aula. Amanhã nós retornamos aqui, meio-dia, com uma aula também especial para vocês, falando sobre como confeccionar uma bolsa com material reciclável, a sua Eco Bag. Então, não percam amanhã a nossa aula. Então, meu muito obrigado, uma boa tarde e até amanhã.